Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É onde será extraída a mensagem de Deus aos nossos corações essa noite. Peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura até o versículo 21. Antes, porém, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos aqui diante da tua escritura, da tua palavra. Ó Deus amado, que ao lê-la, tu fales aos nossos corações. A mensagem que foi extraída com fidelidade, que seja aplicada pelo teu Santo Espírito. Que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Atos 15, a partir do versículo 1, nos diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, os não-judeus. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os não-judeus, sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, das carnes de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Meus amados irmãos, nós estamos nessa exposição sistemática de Atos dos Apóstolos e temos testemunhado pelas mensagens o avanço da igreja cristã por todo o mundo antigo e somos objeto da pregação desse evangelho. Nós somos resultado
dessa missão mundial, dessa evangelização mundial. Perceba que esse episódio da Assembleia em Jerusalém acontece cerca de 20 anos depois do Pentecostes. Havia 20 anos que ocorrera o Pentecostes. Paulo, Barnabé e alguns companheiros deles, da igreja, se reuniram com o Concílio de Jerusalém para tratar sobre a situação daqueles que não eram judeus e haviam se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como fica a vida cristã deles? Como fica a situação deles? Antes desta reunião, houve mestres judeus legalistas que chegaram a Antioquia e ensinaram que a salvação eterna era alcançada plenamente por meio de uma coisa que nós chamamos, ou a Bíblia chama de circuncisão, ou seja, cortar o prepúcio de todo homem para que ele fosse inserido na aliança da família ou amigos, enfim, deveria ser cortado o prepúcio do pênis, e a observância de toda a lei mosaica. Toda a lei mosaica deveria ser observada para que a salvação fosse plena. Nós estamos falando de uma igreja que já saíra para evangelizar o mundo, e algumas pessoas se imiscuíram na igreja de Antioquia, legalistas judaizantes, dizendo: olha, para você ser um crente completo, é necessário que se faça isso. Se isso não for feito, você não é um crente completo, portanto, você não será salvo. Estes homens eram ligados à igreja de Jerusalém, mas a igreja de Jerusalém não havia dado autorização para eles pregarem essas coisas. Versículo 24 nós não lemos, eu vou ler aqui. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, da igreja de Jerusalém, sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Ora, meus irmãos, nós estamos falando de salvação eterna. Nós estamos falando de confiança na salvação eterna. Então, se os cristãos começam a viver duvidando se serão salvos, duvidando da eternidade, isso vai gerar um transtorno na alma deles. Isso vai gerar um problema seríssimo. E era isso que estava acontecendo ali na igreja de Antioquia. Esses legalistas mesclavam lei e graça. Era como colocar vinho novo em recipientes velhos e frágeis. Aquele recipiente fatalmente iria quebrar, romper-se, e o vinho iria vazar. Como Jesus disse, era como costurar um tecido, fazer um remendo num tecido. Era como se eles tentassem costurar o véu rasgado do santuário. Estavam pregando que a igreja saísse da luz e voltasse para as sombras do Antigo Testamento, as velhas práticas do Antigo Testamento. Afirmavam que antes de se tornar um cristão, aquelas pessoas que haviam se convertido deveriam se tornar judeus. É como se nós brasileiros saíssemos para pregar o evangelho na Venezuela e disséssemos aos venezuelanos convertidos: para você ser um cristão autêntico, você tem que ser um brasileiro primeiro. Você tem que gostar de futebol, você tem que gostar de feijoada, você precisa falar português, você tem que conhecer a nossa cultura. Depois disso, aí sim, você vai ser um cristão pleno. Pura mentira, irmãos. Eles estavam dizendo: para ser um cristão, você tem que se tornar um judeu. Eles estavam dizendo que não basta apenas crer em Jesus, é preciso de algo mais. E vejam que esse tipo de evangelho continua sendo pregado nos nossos dias de uma forma muito abundante. Nós vivemos na década de 70, 80, que se falava da segunda bênção. Lembram disso? Que havia necessidade de receber o Espírito Santo depois de convertidos. Algo mais. Para você ser um crente autêntico, você tem que subir e descer monte, você tem que falar em línguas, você tem que profetizar, você tem que isso, você tem que isso e você tem que aquilo. Vejam que não mudou muita coisa. É o mesmo falso evangelho que era pregado no primeiro século. E o Concílio de Jerusalém se reúne para tratar dessa questão. Os cristãos de Antioquia
estavam perturbados. A palavra aqui no original é transtornados, inquietos. Alguns perdiam até o sono, estressados com toda aquela questão. Então Paulo e Barnabé e a igreja de Antioquia resolveram levar a questão até Jerusalém. Saíram da cidade de Antioquia. Lucas fala que eles passaram pela Fenícia, Samaria, finalmente chegaram em Jerusalém para tratar da questão. No concílio, versículo 6 até o 11, o apóstolo Pedro, depois de uma discussão tremenda, toma a palavra. Era uma das lideranças principais da igreja. Do versículo 6 ao 11, Pedro recapitula o passado, o que havia acontecido no passado, como Deus havia o escolhido para pregar o evangelho aos gentios. Inicialmente era Pedro que deveria pregar o evangelho aos gentios. Quando ele teve aquela visão dos animais descendo ali, os animais impuros, Deus dizendo mata e come, aquilo ali era um sinal de que Pedro deveria pregar o evangelho aos gentios. Como Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios para dar testemunho de que haviam verdadeiramente nascido de novo. Veja que Pedro prega o evangelho, o Espírito Santo toma conta dos gentios e eles não são circuncidados. Eles não se submetem a todos aqueles ritos da lei judaica. Irmãos, para nós a mensagem parece muito distante. A força desse texto não é tão evidente, porque o evangelho hoje ganhou esses contornos brasileiro. Mas pense o que é uma cultura milenar diante de Deus, com costumes como os judeus tinham. E ainda havia muitas dúvidas se eles deveriam ou não seguir a lei plenamente. Então para eles era realmente difícil que pessoas que não eram judias estavam se convertendo e continuando levando suas vidas sem precisar se submeter àquelas mudanças de dieta e a própria circuncisão. Então era complicado. Mas Pedro deixa claro aí, recapitulando o passado do versículo 6 ao 11, que Deus eliminou a diferença e as inimizades. Isso não existe mais. A declaração mais enfática de Pedro, versículo 10, foi a remoção do jugo da lei. Não pesa mais sobre os nossos ombros o fardo da lei. Isso Pedro, um judeu das principais lideranças da igreja. Paulo e Barnabé tomam a palavra e falam apenas no versículo 12. Eles falam do presente. Aquilo que estava acontecendo diante dos olhos da igreja de Jerusalém e de todo o mundo antigo. O testemunho de Pedro, irmãos, causou um impacto tão grande na igreja, mas tão grande, que todos ficaram em silêncio. É o que a narrativa nos fala. Pedro dizendo, olha, não precisa mais de lei, não precisa mais circuncidá-los. Todo mundo ficou, o que está acontecendo? Daí, Paulo e Barnabé tomam a palavra. É muito sintetizado, mas certamente eles contaram como foi a primeira expedição missionária, a primeira viagem missionária, o que Deus fizera. Então eles contaram todos os feitos de Deus entre os gentios. Veja que a ênfase deles repousava sobre os milagres que Deus os havia capacitado a fazer com poder em meio àqueles que não eram judeus. Esses milagres eram a prova de que Deus operava por meio deles e que eles eram mensageiros enviados da parte de Deus. O que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que Paulo e Barnabé não chamam a atenção para a fé que foi gerada entre os não-judeus, mas eles chamam a atenção para a ação de Deus para gerar essa fé nos não-judeus, porque até a fé é um dom de Deus. Até a própria fé. Então, eles dizem assim para aquela assembleia, irmãos, olha o que Deus está fazendo. Tiago, finalmente, versículos 13 a 18, foi o último a falar. Esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago foi o que escreveu a epístola de Tiago. Esse Tiago, irmãos, se tornou uma das principais lideranças da igreja. Esse Tiago era adepto à lei. Ele observava a lei, era um judeu raiz, por assim dizer, observava toda a lei. E esse Tiago foi o último a falar, expressando o futuro.
falando sobre o futuro. Claro que reportando a promessa de Oséias, do Evangelho chegando aos confins da terra, mas falando de futuro. Então, dirigidos pelo Espírito Santo, os líderes da igreja tomaram duas decisões importantes aqui. Uma das decisões foi de caráter doutrinário, doutrina, e acerca da salvação, versículo 19, está bem claro. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Ou seja, essa foi a primeira decisão. Esses gentios são do Senhor, são crentes, verdadeiros, a despeito de não terem se circuncidado e a despeito de não observarem essas dietas e os costumes da lei mosaica. A outra decisão foi de caráter prático, vida cristã, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. A igreja concluiu que os judeus e não judeus eram todos pecadores diante do Senhor e que só poderiam ser salvos pela fé em Jesus. Ponto final. Essa é a primeira decisão doutrinária. Salvação não é alcançada por méritos pessoais. Salvação não é alcançada porque eu tomei uma decisãozinha lá atrás e fiz uma oração que o pastor mandou eu fazer. Salvação é uma obra de Deus implantada no meu coração. O Espírito Santo toma conta do meu coração, de modo que a salvação é irresistível e irrevogável. O salvo não perde sua salvação, em hipótese alguma. Não existe inferno, não existe pecado que possa anular a nossa salvação, porque é um ato consumado na cruz do Calvário. Então, salvação é pela graça, ponto final. Não existe nenhuma obra que eu faça que possa fazer com que Deus me ame mais, e não existe nada que eu faça de errado que possa fazer com que Deus me ame menos. Essa é a primeira lição que o primeiro concílio da história toma. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero salientar e enfatizar aqui. Hoje nós vamos nos assentar à mesa. E ao assentarmos à mesa da Santa Ceia, nós estamos dizendo: eu sou, eu não serei. Eu sou um cristão, eu sou salvo, eu sou redimido. Nós estamos salientando a nossa identidade como servos do Deus vivo. A ceia comunica essa verdade dentre muitas outras. Então, a doutrina não fica apenas no campo das ideias. É uma verdade, somos salvos. Mas toda doutrina tem a sua prática. E é aqui que Tiago pega esse pulo do gato e passa essa mensagem. Ele coloca no versículo 20 que nós devemos escrever, registrar uma carta circular às igrejas. E esta carta pedia observância a duas ordens na questão prática da decisão. Duas ordens e duas concessões. São duas ordens e duas concessões. As duas ordens eram para que os cristãos se afastassem de toda e qualquer idolatria e imoralidade, que eram pecados predominantes entre os não-judeus. Eles eram idólatras, eles eram imorais, tinham várias mulheres, vários maridos, era uma vida bagunçada, a imoralidade sexual era algo comum. Se os irmãos pensarem na civilização greco-romana, as pessoas falam: mas o Brasil hoje está muito difícil. Vai viver na Roma Antiga, para você ver o que era difícil em termos de moralidade sexual. Então, Tiago diz: olha, essas duas ordens estão vinculadas à lei moral, porque a idolatria quebra o primeiro e o segundo mandamentos. E a questão da sexualidade também está lá nos 10 mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo, ter uma vida pura. Então, essa lei perdura para a igreja de todos os tempos. E Tiago enfatiza isso.
que não haja imoralidade sexual em vosso meio e que não haja idolatria, que não haja negociação com outros deuses, a barganha com outros deuses. Só existe um Deus verdadeiro. Então, essas eram as duas ordens, mas há duas concessões que não são necessariamente ordens, concessões que os gentios, os não-judeus, deveriam fazer, deveriam observar, porque a situação era a seguinte: os judeus estavam saindo de um judaísmo milenar, rigoroso. Então, para não escandalizar os judeus, os gentios deveriam observar essas duas concessões. Não comer da carne de animais sufocados e do seu sangue. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso nas classes de adultos, lá na lição dos Levíticos, no livro de Levítico. E de fato, são concessões. Tem algumas pessoas que gostam do chorisco, acho que é chouriço lá, o sangue da galinha lá, com farinha. Mas a grande questão, irmãos, são concessões. O judeu iria se escandalizar se assentasse à mesa e visse uma situação daquela. As duas concessões era que se abstivessem prontamente de comer carne e sangue de animais abatidos por estrangulamento. Então veja o equilíbrio da decisão. Os judeus legalistas abriram mão da ideia de que os gentios deveriam se circuncidar para serem salvos. Essa é uma das decisões. E os não-judeus aceitaram prontamente a mudança de hábitos alimentares. Vamos ver aqui a sequência do texto, do versículo 22 adiante. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, a igreja que havia enviado Paulo e Barnabé para tratar daquela questão. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem, se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Meus irmãos, os não-judeus não tiveram nenhum problema de abrir mão daquela comida, da carne sufocada e do sangue. Nenhum problema. Eles receberam aquela carta com alegria. Então, quais foram os resultados dessa deliberação de Jerusalém? Primeiro, foi o fortalecimento da união da igreja do Senhor Jesus no primeiro século. Aqui nós temos a possibilidade de Satanás provocar uma divisão. E o Concílio de Jerusalém conseguiu remediar a situação. Não houve divisão, não houve extremismos, não houve radicalismo. Pelo contrário, a igreja estava unida. A igreja teve a possibilidade de apresentar um testemunho unificado, coisa que nós não temos no nosso país. O que nós temos no nosso país, quase um terço da população brasileira é evangélica. Agora vê se a gente consegue falar a mesma língua. Não conseguimos. Mas a igreja no primeiro século conseguiu essa façanha. Segundo, fortalecimento na fé da igreja cristã do primeiro século. A fé da igreja foi fortalecida, robustecida, amadurecida, ampliada diante daquele impasse que fora solucionado.
proporcionou também alegria e regozijo na igreja gentílica. Era uma questão que estava gerando muita inquietação e tristeza, e diante da decisão eles ficaram alegres. O que é um grande desafio para o nosso concílio. Tomar decisões que apaziguem a igreja e tragam conforto à igreja na sua caminhada por este mundo. E aqui, irmãos, eu quero finalizar com algumas aplicações breves e rápidas à luz do que nós vimos essa noite. Primeira aplicação é que o progresso do Evangelho muitas vezes tem sido obstruído por pessoas com mente fechada, que se colocam à frente de portas abertas. Se a igreja de Jerusalém tivesse insistido em circuncidar e dizer que tinha de se observar a lei de Moisés, o Evangelho não tinha ido muito longe. Muitas pessoas não iriam entregar suas vidas ao Senhor. Se a igreja de Jerusalém tivesse se apegado a coisas periféricas, a igreja não teria avançado. A igreja de Jerusalém resgatou aquilo que é essencial, a salvação unicamente pela graça. Esse evangelho da graça, que alcança o pecador desesperado. O que é periférico, a igreja soube ter discernimento. O que é um desafio para nós. Quantas situações na igreja nós não enfrentamos? Eu estou falando para a igreja, pessoas que estão envolvidas na igreja. No século XVII, no tempo do puritanismo, teve uma igreja famosa que dividiu porque eles estavam discutindo onde deveria ficar o púlpito. Alguns diziam, não, o púlpito tem que ficar no centro do templo para expressar a centralidade da pregação da palavra. Outros diziam, não, o púlpito tem que ficar mais em cima, para que a voz do orador alcance aos interlocutores. E essa igreja se dividiu por causa da posição do púlpito. Isso é essencial? Isso é fundamental? Não. Às vezes na igreja nós nos apegamos a coisas pequenas, críticas ácidas, maldosas. Às vezes a própria liderança que está fazendo alguma coisa, o próprio trabalho da igreja, não há tolerância, não há fraternidade, não há irmandade. Isso é terrível, irmãos. Coisas periféricas. E a igreja de Jerusalém teve sabedoria para ter esse discernimento. Outra lição que nós aprendemos aqui é que quando um líder religioso diz o seguinte: você só pode ser salvo se fizer parte do nosso grupo, ou se participar das nossas cerimônias, ou se obedecer às nossas regras. Cuidado. Engodo de Satanás. Os cristãos estão por todos os lados. A gente salva em todos os lados, em todas as nações. Que presunção é essa de dizer que uma pessoa é salva porque ela faz o culto dessa ou daquela maneira, porque ela se veste assim ou assado, porque ela tem um cabelo assim ou assado? Não tem nada a ver isso daí. A salvação é um ato de Deus. Senão o ladrão da cruz não ia ser salvo, porque ele era um ladrão. Até aquele momento que ele entregou a vida a Jesus, ele era um ladrão. Então temos de ter cuidado com esse tipo de mentalidade que diz que verdadeiro evangelho, o evangelho de qualidade é se fizer isso ou aquilo, com muitas regras, e às vezes regras não bíblicas. As ordenanças bíblicas estão aí para nós observarmos, mas aquilo que não é bíblico, que é costume e tradição, cuidado, cuidado. Terceiro, Deus está reunindo um povo que Ele escolheu. Tiago, no versículo 14, afirma que o projeto de Deus ampliou. Há pessoas de Deus em vários lugares. A expressão constituir, que Tiago usa aí, é como tomar e pegar pela mão. Tomar e pegar pela mão. No original grego é como você pegar feijões, lavar, colocar esses feijões num pano ao sol, e depois que esses feijões secam, você tira as impurezas, você junta aqueles feijões e leva. É isso que Deus está fazendo. Deus está juntando a sua igreja, purificando a sua igreja, constituindo a sua igreja e tomando a sua igreja para si.
Veja que o que sustenta a igreja é Deus, a igreja é de Deus. Se Deus não estiver na igreja, se não houver evangelho na igreja, acabou a nossa fé, acabou a igreja, acabou o amor, acabou a vida eterna, não existe mais igreja. Então é um povo que é de Deus, Deus está reunindo um povo para si. E por fim, irmãos, uma lição que eu quero destacar aqui é a moderação no cuidado com os novos convertidos. Vejam que eles estavam sendo perturbados, a paz deles estava sendo retirada. Versículo 19 fala sobre isso. Eu quero chamar a atenção para o fato de que Deus muitas vezes está agindo muito além da nossa capacidade de compreensão, muito além. Eu vou citar só um exemplo para os irmãos. Eu tenho um amigo pastor muito querido mesmo. Ele entregou sua vida a Cristo com mais de 20 anos. Eu acredito que ele deveria ter 22 anos quando ele tomou uma decisão firme mesmo por Jesus. Ele passou ali parte da juventude fora da igreja e ele fez uma tatuagem no braço. Ele tinha uma tatuagem no braço. Meus irmãos, essa tatuagem gerou tanto problema para esse pastor. Nem imaginam o tanto de problema. Porque as pessoas na igreja diziam: ué, um pastor tatuado? Está errado. E aí começavam a julgá-lo. E todas as vezes que ele saía para um acampamento, porque na igreja a gente coloca o terno, não aparece nada, está tudo coberto. Mas todas as vezes que ele ia para um acampamento, para um retiro com a igreja, e estava muito quente, que ele sempre tentava tapar a tatuagem, ele tinha que explicar o porquê que estava aquela tatuagem lá. Meus irmãos, essa tatuagem é antes de eu ser crente. Antes de eu ser crente. Sempre isso. Quando ele entrou para a igreja, a mesma coisa, a mesma dificuldade, julgamentos por causa da tatuagem. Então, as pessoas vão vir do mundo, irmãos, marcadas, com dificuldades enormes. E nós precisamos, como igreja, estar preparados para receber essas pessoas. Eu tenho chamado a atenção para o fato que se na nossa igreja tem bancos vazios, é porque estamos sendo negligentes na pregação do evangelho. Tem pessoas que irão chegar aqui por meio da sua boca e da minha boca falando do evangelho. Agora, como que essas pessoas vão chegar aqui? Nós precisamos tomar cuidado com os novos convertidos. É como se o novo convertido fosse uma criança que precisa de muitos cuidados. Eu vi aqui há pouco a mãe, que a criança saiu dela e ia correndo para a rampa, né? A mãe saiu correndo atrás da criança para pegar, né? Porque sabe lá, ela vai sair nessa rampa. O cuidado. A criança não consegue perceber muitas coisas ainda. O novo convertido não tem noção de muitas coisas ainda. Então a igreja precisa estar preparada para receber essas pessoas, com todo zelo e com todo cuidado. São pessoas pelas quais Cristo morreu na cruz do Calvário para salvá-las. Então, irmãos, eu quero finalizar a mensagem aqui. As lições que nós aprendemos é que muitas vezes o progresso do evangelho é obstruído por pessoas com mente fechada, que fecham em questões periféricas. Aquilo que é essencial, nós temos de lutar até as últimas forças. O que é essencial tem que lutar mesmo. Mas aquilo que não é essencial, irmãos, não temos de gastar energia com isso. Ter cuidado com o tipo de evangelho que diz: faça isso e isso para ser salvo. A salvação já foi proporcionada por Cristo. Perceba que Deus está reunindo um povo para si. É Deus quem está reunindo esse povo. Somos povo dele. E também a necessidade da igreja estar atenta aos novos convertidos. Que Deus essa noite aplique essa palavra aos nossos corações.